em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estarmos juntos, né? Os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, né? Queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor e que Ele possa, durante essa noite, durante este tempo que vamos estar juntos aqui, possa iluminar os nossos corações, iluminar a nossa mente para receber a sua palavra, para receber a orientação que vem dele para os nossos corações. É uma alegria poder estar compartilhando a palavra no dia de hoje com o coração de cada um dos irmãos. E a nossa oração é que Deus esteja direcionando essa palavra a nós. Nós vamos estar conversando hoje um pouquinho sobre o tema espiritualidade e fé em tempos de crise, em tempos de adversidade. Né? Nós estamos vivendo um tempo diferente, né? Um tempo específico, um tempo peculiar, né? Que é esse tempo de Covid-19, de coronavírus, tempo de pandemia, tempo de isolamento social, tempo de quarentena. E para nós é muito interessante observarmos alguns aspectos que a palavra de Deus traz para nós, de como nós podemos tirar de letra, né? Apesar de nós termos, né, algum tipo de sofrimento, termos alguns tipos de dificuldade, como que nós podemos passar melhor por esses tempos de crise, por esses tempos de pandemia. E estudando, pesquisando na palavra de Deus e falando com Deus, Deus colocou no nosso coração o texto do capítulo 1 de Daniel. Né? Então, gostaria que você, aí onde você estiver, os nossos irmãos aqui presentes, abrissem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vou dar um tempinho para que você consiga pegar a sua Bíblia, para que consigamos ler juntos. Eu vou estar lendo, você vai estar acompanhando juntamente comigo. Irmãos, esse é um tempo que, mesmo distantes, né, nós estamos juntos, mas precisamos estar conectados, né? E a nossa posição, mesmo estando em casa, é uma posição de reverência diante do Senhor e de prestar culto. Né? Nós precisamos entender e trabalhar na nossa mente que não é porque estamos em casa que nós estamos só assistindo o culto, mas nós estamos prestando um culto a Deus. Né? Então, vamos ler Daniel, capítulo 1, que diz assim: No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou apenas o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhessem entre eles os prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum tipo de defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias
a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Apenas lhe deu outros nomes, isto é, Beltazar, para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Apenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Mas apenas tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, quem Apenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir ao Senhor que faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho, que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes davam legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos da ciência dos babilônicos, mas a Daniel deu também um dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado, Apenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Curve o seu coração, vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, e pedimos para que o Senhor enche os nossos corações das Tuas verdades, daquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Nós, como seres humanos, não temos nada para oferecer. Eu, como transmitir a sua palavra, não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem muitas coisas para oferecer aos nossos corações durante essa noite. Enche os nossos corações, Pai, da Tua palavra em nome de Jesus. Então, nós estamos trabalhando e entendendo sobre a história de 4 personagens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o que esses 4 jovens podem nos ensinar sobre tempos de crise, né, tempos de dificuldade? Primeiro, a gente precisa, então, entender o contexto histórico em que o livro de Daniel foi escrito, em que o livro de Daniel está sendo falado aqui no texto que nós lemos. Então, no 3º ano do rei Joaquim, o rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram as cidades. A gente chama, então, esse período de o cativeiro da Babilônia, um tempo que durou 70 anos, onde o Império Babilônico domina, então, o reino, de Judá, o chamado Reino do Sul.
Então ali o rei da Babilônia, Nabucodonosor, leva o império, o reino de Israel, o reino de Judá, como cativos. Se você perguntar a um judeu, se nós perguntarmos a um judeu, qual foi o tempo mais difícil dos judeus na história, provavelmente o judeu vai falar que foi a Segunda Guerra Mundial, né, durante os campos de concentração, onde milhares de judeus foram massacrados. Mas, se a gente fizesse essa pergunta antes da Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente, quase com certeza, o judeu iria falar que o tempo mais difícil, o tempo mais complicado para o seu povo, foi esse cativeiro da Babilônia. Porque o reino de Judá, o reino do sul, o reino de Israel, foi completamente destruído. Foi completamente destruído. E eles eram especialistas em dominação de povos, né, o reino da Babilônia. Então eles tiravam ali toda a classe de dominação, toda a classe política e levavam cativos. Então eles deixavam no local só as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham condição de dar uma continuidade política e social na sua região. Então eles levavam todas essas pessoas, essas figuras mais importantes para o cativeiro. A Babilônia era a maior potência do mundo na época. É um povo que conquista e tenta tirar vantagem dos melhores talentos dos povos conquistados para se tornarem seus aliados no processo de dominação. Então, para a gente entender o que estava acontecendo com a vida daqueles jovens, a sua nação estava praticamente destruída, eles não estavam mais convivendo com seus familiares, né? Não existia mais praticamente família. Então eles foram retirados do seu local de origem, foram levados para uma outra terra, a sua nação foi destruída, eles não tinham família, né? E eles ainda agora precisavam passar por um processo de aculturação, né, da cultura babilônica. A gente vai ver aqui também que eles passariam por uma espécie de treinamento durante 3 anos e uma espécie de concurso de seleção, onde os melhores seriam selecionados para trabalhar no palácio do rei, né? Então, diante desse contexto em que a nação estava destruída, os jovens foram tirados do seu local de origem, foram levados para um cativeiro para trabalhar para um povo desconhecido, meio que obrigados, né? Eles não tinham escolha, eles foram dominados e se eles não fossem, eles poderiam simplesmente serem executados. Diante de todo esse contexto, a gente vai identificar algumas atitudes desses jovens que são interessantes, né, e alguns conteúdos desse texto que é interessante para a nossa vida. A primeira coisa que Deus quer nos ensinar através desse texto é que Deus ele é soberano e Ele tem o controle de toda a situação. Por quê? No verso 2, se você acompanhar comigo, vai estar bem claro no texto. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Seja em tempos de alegria, em tempos de tristeza, em tempos de tranquilidade, em tempos de dificuldade, Deus sempre está no controle da situação. Deus ele é soberano e Ele sempre está na direção de todas as coisas, né? E a gente vai ver que, se a gente for estudar mais um pouco desse contexto histórico, a gente vai ver que Deus já tinha prometido para o povo esse cativeiro, porque o povo estava se esquecendo, né, das leis do Senhor, estava se esquecendo do Senhor e colocando outras coisas como principal. Então Deus permitiu que eles fossem dominados pela própria atitude deles, né, pela atitude que o povo estava tendo de se esquecer dos ensinamentos do Senhor. Então,
a primeira coisa que nós precisamos entender e aprender sobre esse texto é que Deus sempre vai estar no controle da nossa vida. Deus está no controle dessa pandemia, né? Não importa o quão difícil seja, não importa o quão aterrorizante seja esse momento, Deus está no controle das nossas vidas. E às vezes nós queremos questionar, né, o agir de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Mas nós olhamos somente pela nossa ótica. Nós tentamos interpretar simplesmente pela nossa visão de mundo. E não pelo que Deus quer, Deus espera de nós. A própria Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Deus, Ele deseja o melhor para a gente. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E mesmo em tempos de dificuldade, Ele continua querendo o melhor para mim e o melhor para você. A segunda coisa que nós vamos encontrar, o segundo ensinamento que nós vamos encontrar diante desse texto, está lá no verso 8, que diz assim: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Eu coloquei o seguinte: Daniel escolheu estar sensível à voz de Deus. Durante tempos de crise, durante tempos de pandemia, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Mas qual é a relação de não comer a comida do rei, não beber o vinho do rei, com estar sensível à voz de Deus? Se a gente for observar no livro de Levíticos, Deus tinha estabelecido uma série de regras sobre purificação. Uma lista de coisas a não fazer sobre purificação. E nesse momento, né, a gente vê que Daniel e seus amigos resolvem comer apenas legumes e água. E às vezes parece um pouco estranho para a gente, né? Mas tinha outras coisas que eram permitido que eles comessem. Mas eles decidiram escolher só legumes e água para meio que facilitar a situação, para que ele explicasse isso aos oficiais ali do império. Né? Seria um pouco difícil Daniel explicar toda a lista, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, eles resolveram fazer o seguinte: já que nós não podemos muitas coisas dessa cultura, nós vamos resolver ficar com legumes e água. Nós vamos resolver nos resguardar naquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, por que estar sensível à voz de Deus? Porque Deus já tinha determinado algo que o seu povo fizesse. Deus já tinha determinado aquilo que Ele queria que o seu povo praticasse. E eles estavam sensíveis para ouvir e para entender o que Deus queria da vida deles. Eles estavam dispostos a entender Deus como o guia deles, né? O guia deles ali não seria a cultura da Babilônia, não seria a comida que fosse oferecida ali pelo rei, a comida pelo império. E se a gente for observar bem, na verdade era até um privilégio, né? Eles iriam comer a mesma comida que o rei. O rei pediu para que todos esses que estavam sendo trabalhados para ficar com ele ali no palácio, para trabalhar com ele no palácio, comesse a comida dele, comesse a mesma comida que ele fosse comer. Mas, mesmo assim, eles escolheram dar ouvido e entender a direção de Deus, entender o que Deus estava esperando deles. Então, em tempos de crise, em tempos de pandemia, nós precisamos parar um pouco, né? Parar e tentar observar o que Deus quer e o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus deseja da minha vida. Precisamos estar sensíveis
a voz dele, inclusive aumentando os nossos momentos de intimidade com ele, os nossos momentos de oração, de leitura da palavra, os nossos momentos de intimidade com o Senhor. Né? Essa palavra está sendo muito trabalhada durante a nossa geração, né? O tempo do secreto, o lugar do secreto. Nós precisamos restaurar esse lugar do secreto com Deus, onde nós nos colocamos diante dele e falamos com ele e deixamos também que ele fale aos nossos corações. Daniel escolheu estar sensível à voz do Senhor. Terceiro ensinamento, está lá no verso 10. Nós precisamos também aprender a estar sensível ao problema do outro. Verso 10, acompanha comigo. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Às vezes, nós temos a tendência de enxergar somente as nossas dificuldades, os nossos problemas. E nessa história nós identificamos que eles tinham um problema, né? Tinham uma questão a ser resolvida, mas Aspenaz também tinha uma questão a ser resolvida, que o rei tinha ordenado que ele desse essa comida. E se ele soubesse que esses jovens não estavam comendo essa comida e não estavam tão fortes e saudáveis quanto os outros, ele corria até risco de vida. Então, algo que nós podemos aprender aqui com a atitude de Daniel é que precisamos também, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, estar sensíveis ao problema do outro. Estar sensíveis à dificuldade do outro. E não apenas olhar para as minhas próprias dificuldades e achar que eu devo ser o único na terra que passa por algum tipo de problema ou de dificuldade. Precisamos estar sensíveis e estender a mão. Nesse tempo de pandemia de Covid-19, né, eu gostaria de trazer esse momento de reflexão. Você está sendo sensível ao problema do outro? Você está sendo sensível ao problema das pessoas ao seu redor? Como nós temos nos colocado à disposição de Deus para também auxiliar o outro na sua dificuldade. E continuando no verso 11, voltando no verso 10, acompanha comigo. Vamos ler do 10 ao 12 agora. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele. Observe a atitude de Daniel. Daniel então resolve conversar. Daniel resolve tentar achar uma solução. Daniel não se desespera com a situação. Então, continuando. Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, façam uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Então, precisamos estar sensíveis ao problema do outro. E um quarto ensinamento que esse texto vai nos trazer aqui nesses versos 11 e 12
sobre a atitude de Daniel, é uma palavra, um conceito que nós temos trabalhado e ouvido muito durante esse tempo, né? O conceito de inteligência emocional. Nós não podemos nos desesperar diante das situações, né? Daniel ali tinha um problema. Daniel tinha uma questão a ser resolvida que era não tão fácil, mas com a sabedoria que Deus havia posto no seu coração, ele decide então tentar resolver a situação da forma mais tranquila possível. Ele resolve não se desesperar diante das situações. Ele se resolve não se desesperar diante das dificuldades, diante do desafio que era essa situação. E ele então propõe um desafio, propõe um teste para que eles pudessem realizar esse teste. E a gente vê no decorrer do texto que Deus havia os abençoado tanto que eles eram ali os jovens mais sadios e mais fortes de todos os outros. De todos os outros. Precisamos aprender a não nos desesperar diante das situações, porque Deus está no controle. Deus está olhando por mim, Deus está olhando por você. Por último, no verso 17, diz assim: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e da ciência dos babilônicos. Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. O último ensinamento que nós vamos trabalhar, nós poderíamos extrair vários outros ensinamentos desse texto, mas o último ensinamento que nós vamos trabalhar na noite de hoje é que Deus vai nos dar as ferramentas necessárias para enfrentar os momentos de crise. Deus vai colocar diante da sua vida, diante do seu coração, ferramentas, habilidades necessárias para enfrentar os momentos de crise. A gente vê aqui, então, no verso 17, que Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos dos babilônicos. Mas a Daniel também deu o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles. Entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus os colocou em uma situação, mas Deus não os deixou sozinhos. Deus estava o tempo todo cuidando da vida desses 4 jovens. Então a gente vai ver durante todo o texto o agir de Deus, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus com a vida deles. Né? De certa forma que eles eram ali as pessoas, os jovens com o maior conhecimento, os jovens mais inteligentes dentre todos aqueles que estavam participando daquele processo de seleção. O que isso representa? Representa o seguinte: eles estavam tendo uma influência positiva, uma influência do bem, uma influência de Deus dentro do governo babilônico. Apesar de o governo babilônico não ser de Deus, né, não estar de acordo com a vontade de Deus, Deus é soberano sobre todas as situações, Ele era soberano sobre o governo. E Ele usou a vida desses 4 jovens para influenciar positivamente o governo babilônico. Deus quer usar a sua vida em tempos de crise, em tempos de pandemia, para influenciar com ações positivas, ações de Deus, ações do bem, para abençoar as pessoas, para abençoar a sua cidade, para abençoar a nossa cidade, para abençoar a nação. Né? Não podemos ter medo da crise, mas devemos enfrentar a crise com o poder e com a capacitação de Deus, com a capacitação que o próprio Deus nos dá
e com as ferramentas e habilidades que Ele coloca diante das nossas vidas. Esses jovens enfrentaram com toda a coragem toda essa dificuldade que eles estavam em uma terra estrangeira, sem sua família, sua nação havia sido destruída, mas com toda a coragem, se colocando diante de Deus, sensíveis à voz de Deus, esses jovens se colocaram à disposição para cumprir o que Deus queria para a vida deles. Então, mais uma vez, Deus é soberano. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Precisamos estar sensíveis ao problema do outro. Precisamos aprender a não nos desesperar diante das situações. E Deus vai nos dar as ferramentas necessárias para enfrentar os momentos de crise. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, enchendo os nossos corações dessa palavra, trazendo calma, alívio e confiança aos nossos corações. Gostaria que onde você estivesse agora, onde você estiver, que você feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir que Ele guarde essa palavra nos nossos corações. Senhor, nós nos alegramos pela Tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que limpa, Pai, que purifica os nossos corações, purifica os nossos pensamentos e que nos leva em direção à Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, pedimos que o Senhor encha o nosso coração da Tua palavra de tal forma que essa palavra venha transbordar e que possamos cumprir aquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor possa acalmar os corações que porventura podem estar em situação de desespero, de angústia, nesse momento, e que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor está no controle da situação, que o Senhor reina sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós acreditamos no Seu infinito amor, e nós entregamos a nossa vida, Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor direcione a nossa vida. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, fisicamente, presencialmente, também à distância, online, através das plataformas online, através das plataformas de redes sociais. Nós agradecemos por essa oportunidade, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.